Tema de hoje, nós vamos falar de um assunto muito controverso e extremamente complexo, dada a subjetividade, né, do seu entendimento, que é o tempo, digamos, ideal para eu me manter com um programa de treinamento da musculação, né? Ao invés de dar uma regra, né, falar que deva ficar X, Y ou Z tempo, que isso obviamente, sendo você professor ou praticante, você já sabe que dois fatores básicos aí no mínimo vão influenciar muito, né, a experiência com o treinamento de musculação e a estrutura, né, a característica genética de cada indivíduo. Então, um indivíduo geneticamente muito beneficiado, com uma experiência muito grande no treinamento de musculação, ele vai necessitar de um critério de condução diferente de um outro que tem o oposto das características. Mas eu quero chamar a atenção para a ansiedade que algumas pessoas ficam e também chamar a atenção para o outro extremo, que é para o esquecimento que em alguns locais acabam por ocorrer, né? Um programa de treinamento, qualquer que seja, para qualquer pessoa, obviamente com um atleta de alto rendimento, um fisiculturista, isso ocorre em dimensões muito menores. Mas a partir do momento que eu selecionei um conjunto de exercícios, programei as normativas da carga, né, a estrutura da carga de treinamento, e inicio uma abordagem, via de regra, a musculação trabalha em níveis muito próximos, né, à exaustão ou níveis muito elevados de fadiga residual. E isso faz com que o indivíduo exija do seu sistema neuromuscular uma abordagem bem extrema, que não seja na exaustão, na falha, mas é um nível extremo, que são atividades relativamente curtas em matéria de tempo de execução. Então, é importante que o indivíduo no início ele comece a treinar o sistema nervoso central e periférico para desbloquear ou inibir os mecanismos inibitórios, que são naturais, para que ele consiga aí sim aplicar cada vez mais tensão nos músculos que ele pretende treinar em cada exercício. Então, basicamente, três caminhos vão seguir, né? Eu não vou citar os órgãos tendinosos de Golgi, já foi falado num vídeo lá atrás, mas eu vou focar no seguinte. Estudos já mostraram com ressonância magnética funcional que à medida que eu vou treinando o mesmo programa, o meu cérebro consegue recrutar simultaneamente mais unidades motoras, ou seja, mais área muscular é envolvida para o mesmo exercício, obviamente conseguindo assim respostas agudas e crônicas mais favoráveis, né? Paralelamente a isso, eu não consigo, a gente não consegue afirmar que esse segundo fator tem influência na hipertrofia, por quê? Porque ele trata da ação dos antagonistas. Então imagina que eu estou fazendo uma flexão de cotovelos com 10 quilos e os meus antagonistas estão freando o movimento, de certa forma funciona como uma resistência, se opondo com 5 quilos. 2 semanas depois, eu aumento 2 quilos na barra, vai para 12 quilos, porque os meus agonistas estão mais capazes, mas eu também recruto menos os antagonistas. Então, vamos supor que os antagonistas, uma hipótese teórica, só didática aqui, tá? Imagina que ao invés de 5 quilos de frenagem, os meus antagonistas estejam freando 3 quilos. Na verdade, se eu aumento 2 quilos por conta dos agonistas e tiro 2 quilos pelos antagonistas, quase que eu continuei com a mesma sobrecarga. Isso é impossível de medir, tá? Porque a técnica que deveria ser usada, ela não é viabilizada hoje para o treinamento, ok? E o terceiro fator é eu recrutar os sinergistas, os músculos que estabilizam o meu segmento corporal de forma mais eficaz. Isso vai fazer, em tese, que eu consiga canalizar mais competência e trabalho neuromuscular para os músculos agonistas, que volta aí a ter um círculo virtuoso, né? Eu aumento o recrutamento do agonista, reduzo a ação do antagonista e fico mais eficaz nos sinergistas. Isso é a tríade da eficiência neuromuscular na musculação e que deve ser acompanhada de perto em relação à capacidade de explorar os exercícios. Porque no fundo o que eu quero? Via de regra é aplicar tensão na estrutura músculo-tendínea por um determinado tempo sob alguns intervalos, que caracteriza a variável densidade, né? Então, espero que tenha ficado claro aí o cuidado que a gente tem que ter. Volto a dizer, não era minha intenção ficar definindo regras aqui, mas sim despertar o praticante ou o professor para que tenha uma atenção para a evolução, sobretudo na variável dependente, quase que única variável dependente que a gente usa no treinamento de musculação, que é o peso. Então a gente procura manter as outras variáveis muito próximas de um comportamento constante, justamente para que eu tenha um poder de avaliação de adaptação baseado na variável dependente, que é o peso. Ok? Forte abraço e espero que tenha sido claro para todo mundo.